Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal. Eu sou o professor Antônio e hoje vamos falar da direita e esquerda no Brasil. Bom, para falarmos da direita e da esquerda, em primeiro lugar, principalmente o nascimento da esquerda, nós temos que falar do Iluminismo, da Revolução Francesa e com Jean-Jacques Rousseau, onde no seu livro O Contrato Social ele dá as primeiras pinceladas, dá o início àquilo que nós chamamos de esquerda no mundo, onde a esquerda governa, governa para o povo, valoriza a sociedade, valoriza o coletivo e dá prioridade para tudo aquilo que é voltado para as classes sociais, sobretudo as menos favorecidas. Falar da direita no Brasil, nós temos que não esquecer que são 523 anos de Brasil e nesses 523 anos, 509 anos, a direita permaneceu governando. Primeiro com os reis de Portugal, quando é proclamada a independência, imperadores no Brasil, e depois com o golpe de Estado, a direita continua. Quando a gente fala do golpe de Estado, a gente fala da proclamação da República, onde os generais derrubam o imperador, mas é a direita dando golpe na própria direita, onde cai o imperador, que representa a direita, e assumem os generais que também representam a direita. Então não se modificou nada. A direita permanece governando durante todo esse tempo, daí tem, depois que saem os generais, a partir do começo dos anos 20, então vão surgir quem? Vai surgir a política do café com leite, que são os empresários do café, os empresários do açúcar, os empresários do leite na época, que são os que governam o Estado brasileiro. Então nós não temos uma política de esquerda, nós sempre temos a política ligada à direita, ligada aos latifundiários, e é a direita que manda no nosso país. Nós vamos ter o surgimento de uma esquerda quando isso em 1922, onde surgem algumas figuras ligadas ao comunismo, ligadas ao PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, e entre essas figuras como Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, Plínio Salgado, que são os líderes desse movimento do PCB na época, Partido Comunista Brasileiro, e nós vamos ter junto com eles apoiadores intelectuais como Jorge Amado, como Oscar Niemeyer, Mário Lago, que são figuras ilustres da política brasileira e também da cultura brasileira que vão apoiar esse movimento. Mas esse movimento comunista não é um grande movimento e muito menos com ideais armados ou ideais de guerra, no máximo ideais de guerrilha. Sabemos que os movimentos comunistas no mundo todo, eles entram através da guerra, eles não entram através do voto. Então é errado pensar que através do voto algum partido comunista ou algum movimento comunista vai tomar o poder. Pelo menos até agora não houve lugar nenhum do mundo em que o comunismo entrou através do voto ou através da democracia. Não é comum isso, não existe, né? Ou pelo menos não existiu até hoje. Então nós temos que ter isso em mente. E a direita continuou governando, e quando a gente pensa que Getúlio Vargas era um político de esquerda, porque ele fez muita coisa boa para os trabalhadores, as leis trabalhistas e assim por diante. O Getúlio Vargas ele tinha um jogo de cintura, onde ele era de direita, ele tinha formação de política com Júlio de Castilho, com Borges de Medeiros, que eram pessoas ligadas à direita no Rio Grande do Sul, e portanto Getúlio Vargas não era ligado às esquerdas. Porém, ele tinha algumas coisas interessantes para os movimentos de esquerda, ligado à classe trabalhadora, que favoreceu a classe trabalhadora, assim como tiveram outros políticos de direita que também tinham algumas nuances ligadas à esquerda, como, por exemplo, é o caso do João Goulart, que é uma pessoa rica, uma pessoa da alta sociedade, e, no entanto, ele fez muita coisa voltado para as classes trabalhadoras. O Jânio Quadros, que alguns dizem que era comunista e assim por diante, mas ele se elegeu por partido da UDN, né, que é um partido ligado à UDN, ligado aos movimentos da direita, portanto, Jânio Quadros tinha pouca coisa a ver com a esquerda, tinha algumas coisas ligadas ao comunismo,
mas, no entanto, ele era mais apoiado pela direita também. É, Juscelino Kubitschek também, que as pessoas pensam que era ligado às esquerdas, Juscelino Kubitschek era ligado também ao UDN, que era um partido de direita. Portanto, nós não tivemos governantes ligados à esquerda até 2002, quando Luiz Inácio da Silva se elege presidente do Brasil. Este sim, um candidato de esquerda se elege pela primeira vez presidente do Brasil. Tivemos o Getúlio, que era ligado em alguma coisa às esquerdas, nós tivemos o João Goulart ligado em alguma coisa às esquerdas, mas eram de direita. E aí nós vamos ter Leonel Brizola, que também lá no seu início, ligado ao PTB, que é um partido, apesar de ser partido trabalhista, mas foi criado por Getúlio Vargas, portanto era um partido ligado às direitas também. E aí nós vamos ter em 1980, quando Luiz Inácio da Silva e sua esposa, mais alguns companheiros, vão criar o PT, Partido dos Trabalhadores, este sim ligado às esquerdas. Então é um partido mais democrático, não é tanto ligado à esquerda radical, que é o comunismo, mas é uma esquerda democrática, é uma esquerda mais light, a gente poderia dizer, uma esquerda mais moderada. Então os socialistas, assim como os trabalhistas de esquerda, são moderados. E o Partido Comunista, né? Normalmente os partidos comunistas são os partidos ligados mais à esquerda, mais radical. Então é assim que nasce a esquerda no Brasil. Então nós temos 13 anos para 14 anos de esquerda no Brasil, de governos de esquerda no Brasil, e 509 anos de governos de direita no Brasil. Portanto, a direita governa há muito tempo. E como característica principal nós temos nos últimos anos a direita sempre espalhando muita mentira, espalhando muita notícia falsa, acusando de coisas que não são verdadeiras para poder permanecer no poder ou para poder tomar o poder e assim por diante. Então a gente precisa estudar muito mais a fundo o que é a direita, o que é a esquerda. A direita sempre é chamada de liberal, individual, porque eles defendem o individualismo, eles defendem que a pessoa, por mérito próprio, conseguiu as coisas, portanto a chamada meritocracia. Isso aqui é bem característico da direita. Enquanto a esquerda defende muito mais o coletivo, a educação voltada para todos, principalmente os mais pobres, a saúde voltada para todos, principalmente os mais pobres, e a educação, a saúde, a segurança para todos e assim por diante. Então a esquerda defende os interesses da comunidade, os interesses do povo, enquanto a direita defende os interesses dos mais ricos, dos privilegiados e é muito mais individual. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal, que isso vai ajudar muito a gente. Obrigado e até breve.